Show da Tarde, você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde! Mais uma vez estamos de volta aqui com o Show da Tarde e agora com uma grande amiga, parceira e que trabalha também conosco aqui no Show da Tarde, que vai explicar um pouquinho do que nós temos de novidade do Instituto Rights, que é a doutora Jean. A doutora Jean, ela tem uma faculdade que ela fez em acupuntura não, homeopatia em Londres, depois naturopatia na Flórida, e aí ela vem para o Brasil e tem uma série de outros cursos que acaba fazendo a evolução da medicina integrativa, que ela vai explicar isso tudo para nós. Doutora Jean, é uma longa caminhada para chegar até aqui e chegar no Instituto Rights, que junta diversos profissionais nas mais diversas áreas da medicina para melhor atender na medicina integrativa. Então, nos fale um pouco dessa sua trajetória e, principalmente, nos serviços que o Instituto Rights tem apresentado para nós atualmente. Obrigada. Sim, meu nome é Dra. Jean Marie Fitzgerald. Eu sou da Irlanda. Eu estudei, primeiro eu mudei para a Alemanha, muitos anos atrás, onde eu conheci naturopatia, homeopatia. Homeopatia, ela vem da Alemanha e também da Áustria. Ela tem uma raiz messorregial. E medicina integrativa também tem muita história nessa região. E depois de minhas pesquisas ali, eu decidi para mudar para Londres. E eu morei em Londres 6, 7 anos. E eu estudei homeopatia em the London College of Homeopathy em Regent's Park. E durante essa época, eu tinha uma honra de trabalhar com duas médicos incríveis na minha vida. Eles foram meus primeiros mentores, Dr. Gare, que está ainda vivo, ele tem 90 anos. Ele é da Áustria, e também Dr. Sharma, Dr. Rajendra Sharma. O pai dele também era médico. E essa clínica chamada The Hale Clinic tinha uma possibilidade para ver casos complexos, casos, por exemplo, cânceres, doenças autoimunes, casos que foi difícil para achar a raiz. E para quem não entende, se você quer realmente equilibrar o corpo de alguém, os sintomas são uma consequência de um desequilíbrio. Eles não são a causa, eles são a consequência. Então, se você realmente quer procurar ou achar a raiz do problema, você precisa investigar mais profundo para entender o que contribuiu para esses sintomas e essa doença. E em Londres tem vários laboratórios fascinantes, onde eu comecei de uma idade jovem, eu comecei a ver que tem vários exames, vários jeitos para descobrir essas causas. E em Londres eu conheci Felipe, meu marido, que é brasileiro. Durante essa época ele estava estudando acupuntura. Ele era biólogo da universidade aqui no Brasil. E depois ele fez outros estudos como diagnósticos. E com o tempo nós mudamos para a Irlanda, meu país, e nós abrimos uma clínica com medicina integrativa para 10 anos, que cresceu muito grande e foi uma das maiores clínicas com medicina integrativa. E meu mentor, Dr. Gare, ele começou a atender pacientes comigo ali, que foi também um grande honra. E depois de tempo nós mudamos para o Brasil. E em Brasil, eu precisava aprender português primeiro. Espera um pouquinho, nós já vamos falar sobre o Brasil. Então, assim, fazendo um brevíssimo resumo. A doutora Jean acabou de falar aqui uma história de amor, uma história profissional. Ela vem da Irlanda,
ela vai estudar numa das melhores escolas que tem em Londres, depois ela vai para a Flórida, aí, nesse meio tempo, ela casa, tem uma clínica na Irlanda que faz muito sucesso, que é muito procurada e se torna referência em medicina integrativa. E com todo esse conhecimento, todos esses contatos, ela vem com o marido, com a família, para o Brasil, se instala em Florianópolis e tem a sua clínica ali em Canasjurê, que é um Instituto Wright. Pode começar a partir daqui. Chegou no Brasil. E aí, como é que foi, doutora Jean, olhando para aquela câmara ali? Foi uma aventura. Eu gosto de aventura. Eu gosto de culturas, de idiomas. E eu acho que o Brasil, para mim, me ensinou muito sobre a valorização da família, da alimentação, porque em meu país eu sempre falo, você come ali só para comer. Aqui as pessoas comem para prazer. E eu aprendi para valorizar a família, a mesa, a preparação da comida, que faz uma grande diferença para a qualidade da vida. Muito bem, então fale um pouquinho do atendimento, porque assim, eu tenho um fascínio muito grande pela Irlanda, tanto a Irlanda do Sul quanto a Irlanda do Norte, toda a sua história, todo o seu conflito, a sua separação, a ligação que tem a parte da Irlanda do Norte com a própria Inglaterra, que forma a chamada Grã-Bretanha junto com a Escócia. E eu vi que tem uma cultura que aqui não tem muito, que é do pub, né? Tudo é em pub. Não é só beber, não. É comer, é happy hour, tudo começa cedo e as pessoas vivem meio que em torno daquele pub e a alegria social, ela passa por essa invenção irlandesa que se estendeu também na Inglaterra, que é o pub. Mas, enfim, não vamos falar disso, nós vamos falar como que toda essa trajetória, on the road, né? Jean on the road, a Jean na estrada, acaba trazendo todo esse conhecimento, acaba vindo junto com seu marido e todos os contatos que fizeram na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui em Florianópolis, em Canasjurê. O que o Instituto Wright tem atualmente a nos oferecer com toda essa sua bagagem de luta, de histórias, de conhecimento junto com o seu marido? Como que está o estado da questão da medicina integrativa atualmente no Instituto Wright? Sim, no momento nós temos uma avaliação incrível chamada SIDI, Serviço de Inteligência Diagnóstica Investigativa, onde vamos unir ao lado convencional como ao lado fisiológica, porque dentro da medicina convencional, que é fantástico, você tem avaliações que vai analisar o lado anatômico, que tem muita utilidade, tem exames de sangue quantitativa, mas frequentemente tem pacientes que vão chegar e vão falar, mas eu já fiz isso, e aí eu ainda não entendo o porquê. Porque esse lado fisiológico não foi analisado. E em nossa clínica nós temos equipamento que consegue analisar o corpo como um mapeamento do corpo, onde tem processos inflamatórios, onde tem processos como dor no corpo, que meu marido desenvolveu no Sapiens, demorou muitos anos. E essa tecnologia ajuda a mostrar esses processos fisiológicos não vistos em exames convencionais. Então, quando você coloca essa lado fisiológica como anatômica, você tem muitas informações sobre o paciente. E mais uma avaliação que inclui uma análise de sangue vivo, como microscopia, com campo escuro. Então, com essa avaliação, você consegue ver tudo que tem dentro da plasma. Não só a quantificação,
mas a qualidade e também o que tem dentro. Se as células vermelhas estão perfeitos, redondos, iluminados, porque existem 26 morfologias diferentes que cientificamente falam sobre a saúde, o estado da saúde do paciente. Meu marido escreveu livros sobre essa também, incluindo um atlas sobre os processos fisiológicos, esse mapeamento chamado medicina bioespectral. Então, quando você coloca, eu sempre falo, se você está olhando o meu dedo, você está olhando o seu lado, eu estou olhando a câmera do outro. Então, cada lado tem um visto, mas não é completo. Então, no momento que você vai unir todos esses lados, você consegue ver muito melhor e entender com muito mais profundidade como é o estado desse paciente, o que pode ser contribuindo. E essa avaliação chamada CIDI tem muita utilidade para pessoas que ainda não entendem por que eles têm esse problema. Não foi descoberto ainda. E quando você entende a raiz, você consegue tratar com medicina integrativa e você sempre vai ter melhores resultados, porque você identificou um fator ou às vezes vários fatores. Entendi. Então, o Instituto Reitz, pelo que eu entendi, tem um diagnóstico muito preciso de todo o corpo do ser humano que vai na raiz de um problema que muitas vezes não é detectado com um simples exame de sangue ou com uma ressonância, mas sim com esse conjunto de diagnósticos que dá uma precisão. Sim. E a partir dessa precisão tem uma equipe de profissionais integrados que vão da homeopatia, naturopatia, como são as especialidades da doutora Jean, mas de praticamente todas as áreas da própria medicina para que efetivamente venha a tratar o problema que o paciente tem e que muitas vezes não é diagnosticado ou é visto de forma meramente alopática, ou seja, de uma forma unidimensional. Pelo que eu entendi, o diagnóstico é o mais amplo possível e, uma vez diagnosticado, o tratamento também é integrado com as diversas formas dos conhecimentos na área da saúde. É isso mesmo? Exatamente. Eu sempre falo que nenhum diagnóstico consegue ver tudo, mas quando você vai unir tudo, você entende com muito melhor. Doutora Edinho, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria uma curiosidade de saber quem são as pessoas que mais procuram a clínica. Se são pessoas mais idosas, se são casais, se são jovens, se são homens levados por mulheres, se é alguém que sofreu um trauma ou alguém com uma doença mais séria, como um câncer, por exemplo. Quem é que procura a clínica? Realmente todas as áreas. Normalmente para o CIDI especificamente são pessoas que estavam procurando por anos e ainda não achou o porquê. Então, normalmente casos mais complexos, doenças autoimunes, sim, doenças que ninguém entende porquê eles têm esses problemas. E em nossa clínica vamos analisar realmente para dias. Não é só uma consulta, esse paciente pode trazer todos os laudos já feitos, todos os exames. Vamos analisar como um visto integrativo. Vamos unir os resultados fisiológicos junto com anatômicos e vamos analisar de onde vem ou porquê tem esse desequilíbrio. Porque no fim de tudo, quem vai curar esse paciente é paciente. Vamos ajudar o corpo a voltar para equilíbrio, identificando os fatores contribuindo para esse desequilíbrio. Perfeito, eu agradeço muito a presença da doutora Jean. Eu aconselho você a conhecer o Instituto Reitz e principalmente de saber que lá
vai ter uma série de profissionais que vão se debruçar sobre o seu caso e que efetivamente nós teremos uma forma integrativa de observar os diferentes ângulos de uma eventual doença, de um processo que você esteja passando, tendo uma capacidade de, com profissionais altamente habilitados, vir a trazer a solução, não superficial, mas profunda do seu problema, tirando esse problema pela raiz. Muito obrigado, doutora Jean, sucesso na sua caminhada, e também o Show da Tarde agradece muito a sua parceria. Muito obrigada. Descubra o Instituto Reitz, o Centro Internacional de Saúde Integrativa localizado em Canajurê, Florianópolis. Oferecemos uma abordagem única que integra naturopatia, homeopatia, biorressonância, microscopia de campo escuro e o exclusivo Reitz Scan. Sob a liderança dos renomados Gigi Marie e do cientista Felipe Reitz, prestamos atendimento personalizado em português e inglês, unindo a sabedoria tradicional à tecnologia mais avançada. Com mais de 20 anos de experiência e serviços de qualidade internacional, estamos prontos para cuidar de você de forma completa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 48 96 50 31 95 e siga-nos no Instagram, @ReitzInstitute, cuidando da causa, não apenas dos sintomas.